Olá, turma! Eu sou Kênia Cunha, sou psicóloga. Atualmente, eu estou aqui no Instituto Federal do Piauí, respondendo pela Coordenação de Diversidade e Inclusão, e fui convidada para ministrar essa disciplina, Relações Interpessoais, uma abordagem psicológica. O roteiro da aula foi dividido da seguinte forma: iremos apresentar as construções nos aspectos do desenvolvimento psicológico que permitam a reflexão diante da importância do papel da escola e de todos os que estão envolvidos na construção da cidadania. Um outro ponto diante da aula é refletir sobre o papel na escola da formação do sujeito. Então, vocês vão perceber que a aula ela vai ser dividida toda a disciplina é dividida em 3 momentos, né? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouco da relação que a psicologia tem com a educação, né? Como é que a área de conhecimento, o que é a psicologia, né? Quais as polêmicas que essa corrente hoje traz, a psicologia, até que ponto ela é ciência, até que ponto é senso comum e qual a contribuição que ela tem dentro do contexto educacional. Por que é importante nós sabermos isso, já que estamos falando de relações interpessoais? Porque quando eu falo de relação inter, eu preciso ter um conhecimento do sujeito diante a sua totalidade. Para eu lidar comigo e com o outro, eu tenho que conhecer a singularidade humana. E esse é o papel da psicologia dentro desse contexto que estaremos falando. Então, vamos iniciar refletindo em 4 pontos. Você pode ir fazendo as anotações, respondendo, para que depois você observe se o teu conhecimento, se o teu pensamento está de acordo com aquilo que é proposto. Anote aí. Para você, o que é psicologia? Todo mundo fala em psicologia, mas o que você entende por psicologia? Um outro ponto, por que estudar psicologia neste curso? Um curso de infraestrutura escolar, o que tem a ver eu estudar psicologia neste curso? Se eu vou ser merendeiro ou auxiliar de serviço, ou um técnico em biblioteca, seja qual a profissão que eu exercer dentro do contexto educacional, por que eu devo ou tenho que saber sobre psicologia? E por fim, o que ela vai me ajudar no meu dia a dia dentro de um contexto educacional? Então, de posse a essas 4 respostas, você vai ter uma noção para si mesmo do que a psicologia pode contribuir com a sua atuação no contexto educacional. Então, lá no início a gente falou que íamos retratar um pouco da psicologia como uma área do conhecimento. Então, com certeza, você já ouviu esse termo psicologia em diversas situações, né? Em geral, todos utilizam a psicologia no seu cotidiano. Quando você está conversando com um filho, quando você dá um conselho a um amigo, quando você quer convencer alguém de alguma coisa, quando você coloca o seu ponto de vista, né? Todo momento, todo conhecimento que você acumulou durante toda a tua vida, muitas vezes nomeado como psicologia, ele é chamado de senso comum. Às vezes as pessoas dizem, eu acho que eu tenho tudo para ser uma psicóloga ou um psicólogo, ou eu sei tudo de psicologia. Por quê? Porque eu sempre sei dar uma opinião sobre alguma coisa, eu sei falar, e realmente sabe. Por quê? Porque nós partimos de vivências, partimos daquilo que a gente vai aprendendo no nosso dia a dia. Mas esse conhecimento diário, conhecimento adquirido, ele não é ainda um conhecimento científico. Então, a isso eu chamo de senso comum. A forma que eu vejo o outro, a forma que eu vejo o mundo, baseado naquilo que eu vivenciei. E aí, se você, no próprio livro de vocês, na apostila, tem um dado onde é feita a seguinte pergunta: o que você entende por psicologia? Né? Uns dizem que é o estudo da mente, outro que é uma análise do comportamento. A gente vai ver pessoas que colocam como uma espécie de autoconhecimento humano, ou uma profissão onde ela vem tratar as enfermidades psicológicas, ou algo que vem estudar a alma,
o homem, algo que vem atuar profundamente com as pessoas, no mais íntimo dela. Então, quando a gente observa esses diversos conceitos, a gente não tem como dizer, olha, então está errado, é só o estudo da alma, é só o do homem, é o comportamento? Não. Muitos autores preferem falar até em psicologias, né? Porque devido à amplitude, ela vai depender muito da concepção de homem e objeto que você tem. Então, cada corrente teórica ela vai definir o homem, né, como um foco, né? Ela vai dar uma proposta de estudo para cada indivíduo. Então, baseado nisso, a psicologia ela não tem uma definição única, não é? Porque dependendo da abordagem, dependendo da concepção de homem para aquele estudioso, ela vai ser definida. Mas isso é algo que não precisa vocês entenderem a fundo, né? Mas sim compreender que a psicologia ela não tem um objeto de estudo definido, mas sim, se a gente for resumir, né, for tentar juntar as correntes, as concepções, nós veremos que, de um modo geral, ela estuda o homem na sua totalidade. E aí a gente define, né, vou também já passando um pouco aqui a vocês, a palavra psicologia, do latim, né, que vem psique, que significa alma, espírito, consciência, essência da alma, o ego, o self, né, logia, o estudo, é um tratado, é um desenvolvimento, é uma ciência, e a unio teria mais ou menos o estudo, né, da alma, uma ciência da alma, algo que deve ser comprovado, algo que é científico e não baseado apenas em senso comum. Então, concluindo aqui o conceito especificamente da psicologia, nós podemos compreender que ela é uma ciência que estuda o comportamento humano, suas emoções, a forma de pensar, enfim, os processos mentais visando a sua compreensão. Inicialmente, os conceitos psicológicos eram definidos pelos filósofos, né? Eles pensavam, refletiam e questionavam tudo. E a partir das ideias dele é que iam se baseando a corrente psicológica. Mas mais tarde ela passa a ser uma ciência, porque com as mudanças que ocorrem no tempo, na cultura, vai ocorrendo a necessidade de comprovação científica dos conhecimentos e conceitos. O que hoje pode ser verdade, mais tarde pode não ser mais. O que eu quis dizer com esse dado aqui, esse recorte que eu fiz da apostila de vocês? Que muito tempo os conceitos e os conhecimentos psicológicos, eles eram resultados de pensamentos, de ideias filosóficas. Né? Só que esses pensamentos, eles acompanhavam o contexto social. Então, à medida que a sociedade ia mudando, os pensamentos e conhecimentos iam também se modificando. E aí começou a ter o quê? Uma necessidade de se comprovar algo cientificamente. Né? Porque aquilo, como eu coloquei aqui no slide, o que hoje é tido como verdade, daqui a uns 5 anos não é mais. E aí? Porque a sociedade ela muda. Então, precisava-se de algo mais científico. E foi onde a psicologia ela ganhou esse campo, ela ganhou essa singularidade, né, e essa eficácia na profissão. E a gente falou a psicologia como área do conhecimento. Vamos falar um pouco da psicologia como ciência. Aí eu volto a perguntar mais uma vez, mas Quínia, nós não estamos estudando relações interpessoais? Estamos, e é exatamente uma das áreas que promove essas relações, esse autoconhecimento, essa habilidade de lidar com as emoções, né, com o outro, é a psicologia. Né? Então, por isso que vocês têm que entender o que é essa psicologia, tá bom? Então, dentro do contexto científico, ela começa a ter um conhecimento abrangente do homem, sobre o mundo que o cerca, as emoções, os sentimentos, as angústias, inquietudes, né, como ele se desenvolve, e aí ela vai tendo um conhecimento maior sobre a vida. Então, antes, quando o homem,
quando a psicologia ela se torna ciência, é visto apenas como as suas atitudes, de acordo com as suas ações, com os seus comportamentos, né, com o desenvolvimento dele. Hoje a gente já observa esse ser humano dentro do contexto científico na sua totalidade. É o que levou àquele comportamento, qual a emoção que está atrelada a esse comportamento, né? O que levou, por quê, que pensamentos, né, ocupam a mente daquele ser humano que fez com que ele tivesse determinada ação. Então, aquilo que antes era visto apenas como comportamento humano, hoje a ciência ela amplia, ela dá um conhecimento mais abrangente, onde eu tenho um homem com as suas emoções, um homem inquieto, com angústias, enfim, um homem na sua totalidade. E é importante a gente, isso eu falei já no início até, não tentar definir essa psicologia no sentido de dizer, mas então ela vê o homem na sua totalidade a nível de alma, de espírito, de comportamento, ou é de cognições, ou é de fatos passados. Não, nessa tentativa de tentar definir a psicologia, a gente pode ter dificuldade de encontrar uma linha apenas. Por quê? Porque tudo vai depender da concepção que cada estudioso vai adotar de homem, né? O que é o homem para ele? Então, esse objeto de estudo, isso eu já falei anteriormente, é que muitas vezes nos leva a ter dificuldade até de lidar consigo mesmo e com o outro. Por quê? Porque a concepção de homem que nós temos, o que nós adotamos para si, né, muitas vezes ela não condiz com o que um filósofo ou que um psicólogo ou estudioso propõe, né? Então, é importante que nós estejamos atentos a isso, né? Aos aspectos internos, os sentimentos e desejos e comportamentos do ser humano. Então, essa imagem, ela retrata bem, né, que eu coloquei para vocês, que o homem ele é visto também hoje como algo biológico também. Além de, ele já era biológico, né, mas além de ser biológico, ele é social, biosocial, né? Por quê? Porque muitas vezes as manifestações de comportamento, as suas atitudes, elas serão frutos não apenas de uma necessidade biológica, né? Um momento de raiva, por exemplo, aquilo surge dependendo do meio também na qual ele vai estar inserido. Então não é apenas o corpo que manifesta aquela reação, mas o meio também pode ser favorável ou não. Então devemos levar em conta que a psicologia como ciência, ela vê o homem tanto num contexto racional como emocional. E por fim, um outro tópico que é a relação da psicologia da educação e educação, né? Por que é importante falar de psicologia e educação? Porque a gente vai estar falando de escola. E aí eu pergunto, e qual a importância da escola ao indivíduo? Por que é importante? Porque é na escola onde tudo acontece, a escola é onde são questionados, onde transforma, é um meio onde o aluno constitui todo o seu cotidiano, onde todo o cotidiano do aluno vai girar em função dela, é onde as relações humanas acontecem. É na escola onde aquele aluno ele vai passar uma parte do tempo de vida dele. E é um primeiro meio social após o familiar, né, digamos externo, que a criança é inserida. Então, a psicologia ela vem não para dar regras para o contexto educacional, né, e vice-versa. Não, ela vem para complementar, para entender como é que nesse espaço que o aluno está inserido, se dá o processo de desenvolvimento e aprendizagem do aluno. E atentar também, por parte do educador, o interesse que ele tem que ter com a vida do aluno, né? Para que a escola faça sentido para aquele aluno, na vida dele. Então, a psicologia no âmbito escolar deve também contribuir para otimizar as relações entre professor e aluno, além dos pais, direção e demais pessoas que interagem nesse ambiente. Por que eu grifei aí professores e alunos? Porque hoje em dia, um dos papéis da psicologia, dentro do contexto educacional, é exatamente contribuir
para o processo ou minimizar as barreiras que possa vir a ter entre aluno, educador, ou forma de lidar dos pais, ou funcionários, a direção de modo geral, né? Então, esse é um dos papéis, é atuar nesse processo, mediando ações que sejam favoráveis para ambos os públicos, né? Então, nesse contexto, nesse lugar, é que a psicologia vai contribuir para uma visão mais abrangente dos processos educativos que se passam no contexto educacional. Então, eu vou deixar para vocês aqui praticar, inclusive essa imagem, ela está na apostila de vocês, onde vocês podem estar anotando essas respostas e depois fazendo uma espécie de roteiro de revisão, posteriormente. No primeiro tópico, você vai ver uma situação em que você acha que usou o conhecimento da psicologia, né? E você vai ver se de repente esse conhecimento é do senso comum ou científico. No outro tópico, você vai ver qual é a diferença, que isso a gente já falou aqui, mas na sua concepção, de acordo com o que você ouviu, qual a diferença entre senso comum e o conhecimento científico? Você pode fazer um resumo do que foi apresentado até aqui. O que você achou de mais interessante do que foi exposto nessa unidade? E eu sugiro que você faça uma entrevista ou converse, né, com o pedagogo, perguntando quais os conhecimentos que a psicologia tem ajudado a ele ou ela, né, nesse contexto educacional. Então, depois que você tiver esses dados, né, tiver feito essas anotações, você vai perceber o quão importante é esse conhecimento inicial para você saber lidar e facilitar as suas relações interpessoais no contexto educacional. Como referências, eu queria colocar uma que foi fundamental também, que é a da Ana Bock Furtado, seria essa segunda, né, onde tem psicologias, tem de 99, mas a gente já viu que foi lançado um mais atual, ok, gente? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa aula e a gente se encontra no segundo momento.